Existem adolescentes, trombadinhas, pivetes no mundo espiritual? É possível que estas hordas de adolescentes, que muitas vezes provocam arrastões ou ficam pelas esquinas usando drogas, fazendo pequenos furtos, isto também existe no plano espiritual? Nossas casas podem ser invadidas por moradores de rua desencarnados? Esses e outros assuntos vamos abordar agora no estudo da obsessão espiritual a partir do livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert. Neste momento do livro estudamos o seguinte: temos acompanhado os mais diversos casos de obsessão nos trabalhos de desobsessão do Centro Espírita e sentimos de perto os dramas que se desenrolam nas sombras, nos círculos íntimos de tantas criaturas que padecem esse afugente problema, porque semanalmente os ouvimos, sentimos, recebemos durante a reunião de desobsessão, quando nos inteiramos de casos que nos comovem e surpreendem pela complexidade e o inusitado das situações. Grande número de espíritos se manifestam dizendo estar em determinado local ao lado de certa pessoa, tendo inclusive medo de sair, de desobedecer, de serem retiradas, porque o chefe castiga, não deixa e etc. Outras se comunicam confessando abertamente que foram encarregadas de assustar determinada criatura ou família, e para isso provocam brigas, intrigas, confusões, insuflando ideias desse teor naqueles que se mostram receptivos, envolvendo-os com seus fluidos perturbadores, rindo-se dos resultados, zombando do medo e das preocupações que acarretam. Zombam declaradamente das pessoas, revelando o modo de ação que empregam com a finalidade de se vangloriarem da própria esperteza e infundirem o temor entre os médiuns participantes da reunião, visto que também os ameaçam de usar em seus lares os mesmos métodos. Certa vez, na reunião em que colaboramos, sentimos a presença de um grupo de espíritos desencarnados entre 15 e 18 anos. Tinham a aparência desses que vemos nas ruas, denominados pivetes ou trombadinhas. Dentre eles, comunicou-se uma mocinha desencarnada aos 17 anos, maltrapilha e extremamente zombeteira. Contou-nos que andavam ao léu pelas ruas, tal como faziam antes, dedicando-se especialmente a entrarem nos lares cujas portas estivessem abertas, e aqui no duplo sentido, físico e espiritual. Abrir fisicamente a porta de uma casa é muito simples, basta abrir a porta. Porém, a porta espiritual de uma casa também pode ser aberta para esse tipo de espírito, quando aquela casa não é um lar, quando naquela casa está presente o desrespeito, os xingamentos, o uso de qualquer tipo de droga, onde há uma discórdia permanente naquele lar, ele tem as portas escancaradas para o mundo espiritual inferior. E estes espíritos fazem isso com a finalidade de provocar desordens e brigas entre os moradores. Isto descrito num linguajar peculiar, com a gíria comumente empregada. Também contou que tinham prazer em usufruir do conforto dessas casas, refestelando-se nas poltronas macias e desfrutando de comodidades que não tiveram em vida. Obviamente, isto só será possível nos lares em que, embora havendo conforto material, o ambiente espiritual não diferençava muito do que era próprio a esses pivetes desencarnados. Foi preciso muito amor e carinho de toda a equipe para conscientizá-los de que existia para todos uma vida bem melhor, se quisessem despertar para ela. Que havia ao lado deles pessoas que os amavam e que desejavam aproximar-se para auxiliá-los. E que acima de tudo estava Jesus, o amigo maior que não desampara nenhuma de suas ovelhas.
Como a carência de amor dessas almas fosse bem maior que toda a revolta que os abrasava, aos poucos emocionaram-se com os cuidados e carinho de que foram alvo e, ao final, sob a liderança da jovem que se comunicou, que era uma espécie de porta-voz do grupo e que foi também a primeira a se sentir amorosamente confortada, o grupo foi levado para as casas de socorro do mundo espiritual, após a prece comovente feita pelo doutrinador. Durante a comunicação, foi-nos possível divisar alguns quadros da vida dessa quase menina, que nasceu, cresceu, viveu e morreu em locais que os homens habitualmente denominam como sarjeta. Sua desencarnação foi trágica, vitimada pelos maus tratos de um homem. Esse pequeno grupo de espíritos não tinha consciência completa do mal que causavam, embora desejassem fazê-lo, vingando-se da sociedade que sempre os desprezara. Viviam de modo quase semelhante ao que levavam quando na vida material, apenas sentindo-se mais livres e com mais facilidade de ação. Não tinham ciência de que poderia haver para eles um outro tipo de existência, revelando-se na reunião aquele outro caminho, o das bênçãos do alto em forma de trabalho digno e edificante. Assim, meus prezados irmãos e irmãs, nós vemos uma situação muito triste. A maioria dos lares não fecham as portas para o mundo espiritual inferior, porque dentro desses lares reinam muitas discórdias, muito uso de droga, muito xingamento, muito desrespeito. E estas energias abrem, escancaram as portas dos lares para a entrada de espíritos malfeitores. Estes muitas vezes nem querem o mal pessoal daquela família. Eles não têm uma rixa pessoal. Eles não estão em busca de vingança. Simplesmente agem de maneira irresponsável e, achando-se uma porta aberta, eles entram. Alimentam-se das energias que os encarnados alimentam, bebem a bebida que os encarnados bebem, tomam o café, fumam o cigarro e alimenta do fluido vital exalado no ectoplasma desses encarnados, constituindo-se gravíssimos processos de obsessão espiritual, que podem ser corrigidos desde que tenhamos a consciência de nossa ação dentro de nossas casas. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe aí o seu like. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.